Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais no Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Que gigantes são esses? Você já sabe. Os gigantes da Reforma Protestante, os gigantes da palavra do Senhor antes de qualquer coisa, os gigantes do puritanismo inglês e do neocalvinismo holandês e brevemente, com a graça de Deus, iremos fazer um vídeo explicando cada um desses nossos pressupostos epistemológicos, teológicos que nós temos como basilares aqui para a nossa formação e instrução na palavra do Senhor. Nós estamos considerando e com os irmãos nos devotando a fazermos esse devocional no livro de Gênesis e já terminamos com a graça de Deus Gênesis capítulos 1, 2 e 3, onde nós podemos observar a criação, a queda e a redenção dos eleitos do Senhor. Então, considere abrir comigo a sua Bíblia. E hoje a gente está com uma pequena diferença aqui, talvez, espero eu, que seja para melhor. Você avisa aí se você gostou desse novo layout, onde nós colocamos aqui do lado o texto bíblico, em que nós iremos nos deter. Aqui em cima nós temos a nossa logomarca dos Cinco Solas e bem aqui nós temos o nosso grupo no Telegram, que eu encorajo você fortemente a participar. Vá lá no seu browser da internet, seu navegador, e você coloque t.me/5 solas oficial, entre, e você vai adentrar no nosso grupo do Telegram dos Cinco Solas. É um universo de conteúdo. Nós temos salas de aula, nós temos leitura de livros, nós temos orações, nós temos vários recursos, a grande maioria inteiramente gratuitos, para que você possa participar. Sim, nós temos algumas coisas que são efetivamente pagas, mas é um precinho bem tranquilo e que, se você estiver interessado em se aprimorar, em ter um discipulado diretamente comigo, no sentido de estudar, se aprofundar na palavra de Deus, nós também fazemos isso. Mas a grande maioria, eu diria que 90% do nosso conteúdo, com a graça de Deus, é gratuito, salas de aula, estudos, parte musical. Então, vá lá, se inscreva e entre no grupo conosco, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 4, onde nós iremos ler a perícope que vai até do versículo, vai do capítulo Gênesis capítulo 4, versículos 1 até o versículo 7. Vamos do versículo 1 ao versículo 7. É a perícope que nós iremos considerar hoje. E aqui na minha Bíblia Ara Almeida Revista Atualizada, o título dela é Abel e Caim. Vamos ler? Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de um tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta,
ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja teu santíssimo nome. Muito obrigado pelo privilégio de podermos neste momento, nos debruçar em tua santa palavra. Aceita, Senhor, este nosso pequeno estudo, este devocional, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor livre de nós falarmos qualquer heresia e que o Senhor converta nossos corações todos os dias a Ti. Abre nossa mente, nossos lábios, nosso coração, nossos ouvidos e nossos olhos para fazermos o que Te agrada. E leva a nossa mente cativa à Tua palavra, e que sejamos não só meros ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos praticantes. É o que te pedimos no nome santo do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Amém. Meus amados, estamos aqui nesta perícope onde nós temos a história que nos é narrada por Moisés, desses dois irmãos, Abel e Caim. Nos primeiros versículos desta perícope, nós podemos observar que Adão, ele coabita, ele tem um relacionamento com a sua esposa, um relacionamento natural, um relacionamento físico. Eles têm relação íntima, e Eva concebe e dá à luz a seu primogênito, a Caim. Então, Caim é o primogênito de Adão e Eva. E Eva, neste momento, demonstrando também a sua redenção, demonstrando o seu arrependimento, melhor dizendo, ela, depois de ter recebido o proto-evangelho, onde lhe é manifestado pelo Senhor Deus o pacto da graça, onde lhe é dito que da sua semente surgiria o Messias, surgiria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente e iria salvar a humanidade, Eva acredita nisto. Esta fé no Messias, da mesma forma que redime, que salva Adão, na perícope passada que nós observamos, ele dá o nome da varoa de Eva por ser mãe de todos os seres humanos, então demonstrando que ele acredita, ele subscreve a esse pacto de graça, de alguma forma, recebido a redenção. Eva, nesse momento agora, Moisés também nos apresenta que Eva, ela recebe, ela confessa a sua crença neste Redentor, neste Messias que surgiria de sua semente. E como nós podemos observar isso? Aqui, nesta frase que ela diz: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então, primeiramente, Eva agradece a Deus por ter concebido o seu primogênito. E ela diz que essa concepção foi com auxílio do Senhor. Então, ela, sendo a mãe de todos os seres humanos, ela está esperando conceber um varão que será o Messias, que será aquele que esmagará a cabeça da serpente.
Então, desta forma, nós podemos observar que Eva tem também o seu coração, a sua mente arrependidas de seu pecado e fundamentada a sua fé na esperança de que ela conceberia que a sua semente, que da sua semente viria este varão que iria esmagar a cabeça da serpente. E depois nós observaremos que será o Messias e que se cumprirá na figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos prosseguir. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Então ela concebe primeiramente Caim como primogênito, depois ela concebe Abel, o irmão de Caim. E aqui a Escritura nos revela a profissão de cada um deles. E por que isso é importante? Isso aqui demonstra o trabalho, isso aqui demonstra que desde o início, este trabalho, este mandado cultural do Senhor, e eu considero tanto como um mandado, com D, no sentido de uma ordem que Deus dá a Adão e à raça humana de trabalhar, de cuidar da terra e submeter a criação ao seu domínio como representante de Deus aqui na terra, bem como um mandato, uma outorga, com T, né? Você sabe que nós temos mandado com D, que é justamente uma ordem que deve ser cumprida, e nós temos mandato com T, que é uma espécie de procuração, é um instrumento legal de procuração, e eu entendo que isto que Deus faz com Adão e com a raça humana para dominar e submeter a terra é uma ordem, mandado cultural e também uma espécie de procuração para que o homem seja o representante de Deus aqui na terra, portanto, um mandato cultural com T. E Abel e Caim, Moisés nos aponta que eles estavam exercendo o seu mandado e o seu mandato cultural. Abel sendo um pastor de ovelhas e Caim sendo um lavrador, um cuidando de ovelhas e outro cuidando do plantio. Então vamos prosseguir. Aconteceu que no fim de uns tempos, não sabemos que tempo foi esse, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então você observa que Caim faz uma oferta ao Senhor. Então você vê que Caim, do seu trabalho, ele traz uma oferta ao Senhor. Esta oferta não está qualificada, como a de Caim será. Qualificada pela palavra primícias. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Caim apenas do fruto da terra, ele traz uma oferta ao Senhor. Então, em tese, sem entrarmos aqui no mérito, nós observamos que Caim, do seu trabalho, traz uma oferta ao Senhor. Ele cultua a Deus. Ele dirige uma liturgia cultica a Deus. Porque uma oferta trazida a Deus é um culto também a Deus. E um culto, ele é realizado por meio de uma liturgia, por meio de uma série de atos de adoração e de serviço que o adorador presta
ao Senhor Deus. Então Caim faz isso. Ele dirige um culto a Deus por meio desta oferta, da forma que ele pratica uma liturgia. E logo vocês irão saber por que eu estou falando sobre esse assunto. Vamos no versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então você repara aqui que Abel, ele também pratica um ato cultico, uma liturgia de adoração ao Senhor Deus. Só que repare que Moisés ele já vai qualificar esse culto, essa liturgia, essa oferta que Abel faz a Deus. Ele diz que essa oferta ela vem da primícia do seu rebanho, ou seja, das coisas primeiras, das coisas mais importantes, das coisas mais perfeitas. Isso demonstra o coração de Abel. Isso demonstra que Abel dirigiu um culto a Deus sincero e na intenção de dar ao Senhor o seu melhor. É dessa forma que eu compreendo o que está acontecendo aqui. E nós temos a consequência disso aqui também, nos narrado por Moisés. Depois do Senhor Deus ter recebido estes dois cultos por meio destas duas liturgias, uma que Caim faz e outra que Abel faz, a palavra de Deus nos diz que agradou-se o Senhor Deus de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Vamos nos deter aqui. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então repare que Moisés aqui nos apresenta duas situações importantes. Uma de caráter pessoal e outra de caráter objetivo, de caráter vamos dizer assim, instrumental. Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Isto é uma coisa da pessoa, da intenção. Então aqui o que a Bíblia está nos revelando é que Deus sondou os corações de Abel e Caim. E ele se agradou das intenções, da motivação de Abel e não se agradou das intenções e da motivação de Caim. Então é isso que Moisés nos ensina, que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Ele está falando aqui do coração, das intenções, da motivação. E o outro aspecto é que Deus também se agrada da oferta, do culto, da liturgia de Abel. Ao passo que o Senhor Deus não se agrada da oferta, do culto, portanto, da liturgia de Caim. Percebe que são duas coisas diferentes? Nós temos primeiramente aqui a aferição da pessoa de Abel e Caim e depois da aferição do culto e da liturgia de Abel e Caim. Então Deus se agrada da pessoa e da liturgia de Abel e não se agrada da pessoa e da liturgia de Caim. Então, de início, já nós podemos tirar uma coisa muito importante. Primeiro, Deus não vê como homem. Deus olha o coração. Como está o seu coração diante de Deus? Como está a sua maneira de adorar a Deus? Como está a sua
forma interior, as suas intenções de servir a Deus em tudo que você faz, seja no seu culto devocional, individual, seja no seu culto doméstico que você faz com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, seja no seu culto público na sua igreja local que você precisa ter. Como está a sua vida, as suas intenções e o seu coração diante de Deus? Você tem sido um homem e uma mulher piedoso, piedosa? Deus, ele olha o teu coração, meu irmão. E em segundo lugar, liturgia. Uma das coisas que eu percebo como, infelizmente, um dos calcanhares de Aquiles da igreja nos nossos dias. A liturgia, a forma de adorar a Deus, principalmente e determinantemente no culto público e solene, quando a congregação dos santos se reúne, está muito deturpada. Isso é muito sério. Na teologia reformada, na teologia puritana, calvinista, nós temos um princípio chamado princípio regulador do culto, que significa que os elementos do culto, a forma como o Senhor Deus quer ser adorado, é Ele mesmo quem a define, não somos nós. Então, tudo aquilo que a Bíblia não diz expressamente como sendo elemento de culto, prescrito pelo próprio Senhor Deus, não nos é permitido fazer outra coisa. Então, no culto público e solene a Deus, a igreja está limitada, está restringida pelo princípio regulador do culto. Isso nós podemos observar nesse fato aqui. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ou seja, de sua liturgia, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. De Caim, o Senhor Deus não se agradou da sua liturgia. Então, repare que houveram aqui duas adorações, duas liturgias. Repare que foi ofertado ao Senhor Deus o fruto do trabalho desses dois adoradores. Caim ofertou a Deus o fruto do seu trabalho e Abel ofertou ao Senhor Deus do fruto do seu trabalho. Eu não vou entrar aqui no primeiro elemento desta análise, que é a motivação, porque nós já vimos que Deus não se agradou da de Caim. Então tem uma motivação errada, mas também tem não só a motivação errada, mas a forma cultica, a liturgia está errada. Porque senão Moisés teria dito apenas que Deus não se agradou de Caim e se agradou de Abel. Mas Moisés é claro em dizer que Deus não se agradou também da oferta, ou seja, do culto e da liturgia de Caim, e se agradou da oferta, do culto e da liturgia de Abel. Então tome muito cuidado, você pastor, estou falando com você pastor, meu irmão, meu querido, tome cuidado como você define a liturgia cultica da sua igreja. Pois você será cobrado pelo Senhor Deus. E você pode levar a sua igreja a ter a sua liturgia aceita ou negada por Deus. Então tome cuidado. Então estude o princípio regulador do culto, defina uma liturgia bíblica, sim, uma teologia conservadora, uma liturgia tradicional. Você pode achar que é engessada, que é anacrônica, que é antiquada, mas eu estou falando para você, pastor, tome cuidado, em nome do Senhor Jesus, com a liturgia que você tem levado a sua igreja a praticar. Nós estamos observando verdadeiras aberrações no evangelicalismo brasileiro e mundial. A liturgia tem que ser definida por Deus, porque senão Deus não vai se agradar, não irá receber esta liturgia.
No culto, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. O culto tem que ser simples. Nós temos que ter, hoje em dia, na nova dispensação da aliança, na nova e eterna aliança em Cristo Jesus, as velhas coisas passaram, as sombras passaram. Cristo já veio, o Messias já veio, o culto, a liturgia tem que ser simples. Nós temos que ter a pregação da palavra de Deus expositiva. Deixe de contar historinhas, piadinhas no púlpito. Converta-se, pastor. Converta-se. Pregue a palavra de Deus. Estude teologia. Pregue a palavra do Senhor em tempo ou fora de tempo. A pregação da palavra de Deus. A administração correta dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. O exercício da disciplina eclesiástica. Louvores ao Senhor Deus. Principalmente cante a palavra de Deus. Salmodia exclusiva, por que não? Vamos cantar salmos. Nós temos o saltério, nós temos a salmodia exclusiva. Por que não utilizarmos da salmodia exclusiva? Ora, se nós pregamos a palavra de Deus, por que não cantamos também a palavra de Deus? Cantarmos os salmos, orações dirigidas a Deus em nome de Jesus, na comunhão do Espírito Santo. Então, pregação da palavra, administração dos sacramentos, disciplina eclesiástica, as 3 marcas da igreja, pelos símbolos de fé reformados, orações, louvores. Fora disso, meus amados irmãos, não é uma liturgia agradável a Deus. Um dos homens mais piedosos que eu conheci em minha vida, e que foi o meu pastor por muitos anos e que me ensinou os rudimentos e também ensinos muito preciosos para mim, o pastor Paulo Anglada. Ele costumava dizer para a igreja a qual eu era membro, quando ele era pastor e já está na glória com o Senhor, ele dizia que o que é um elemento de culto, o que é aquilo que torna o culto culto, é aquilo que se você tirar não é mais culto. É aquilo que você observa numa liturgia de uma igreja e se está mantido aquele elemento, se está mantido aquilo que é praticado pela igreja, o culto permanece. Deus aceita. E se você tira, não é elemento, portanto não é para estar ali. Então eu pergunto, um grupo de dança dançando no meio do culto, um teatro feito no meio de um culto, se você retirar isto, deixa de ser um culto? Eu penso que não. Eu penso que não. Porque uma igreja reunida pode não ter atores, pode não ter dançarinos. E Deus aceitaria um culto sem dançarinos, sem atores ou atrizes? É lógico que Deus aceitaria. Por quê? Porque não é elemento de culto. E se não é elemento de culto, é estranho à liturgia. Fere o princípio regulador do culto. Agora, se você tirar a pregação expositiva da palavra de Deus, você retira isto. É um culto a Deus? Não, porque você não tem a palavra de Deus. Percebem? Então, elemento de culto é aquilo que sem o qual não existe culto. Vamos prosseguir aqui nos versículos. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante.
Então disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós observamos que Caim se aborrece, cai o semblante dele por conta disso, por conta do seu pecado. O seu pecado, tanto no seu coração, nas suas intenções, quanto na sua liturgia. E de alguma forma ele percebe que ele fez errado. Ele percebe que Abel fez certo, tanto em suas intenções quanto na sua liturgia. E Deus diz para ele que o pecado está à porta. E o desejo de pecar, de se rebelar contra Deus por conta da queda da raça humana, será contra os seres humanos, contra Caim, milita contra nós, mas cumpre a nós dominá-lo. O domínio próprio, nós resistirmos ao pecado, nós lutarmos contra o pecado em Cristo Jesus. Você tem lutado contra o seu pecado? Você tem se utilizado dos meios ordinários de graça de Deus para lutar contra o seu pecado? Como aplicação, eu sugiro que você faça isso. Utilize-se dos meios ordinários de graça para lutar contra o seu pecado. Por meio da leitura da palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você está ouvindo a voz de Deus. Por meio da oração, você ouve. Quando você lê a palavra de Deus, você ouve a voz de Deus. E você conversa com Deus quando você ora. Frequente uma igreja local. Não seja um desigrejado. Procure a igreja mais pura que você puder utilizar, que você puder frequentar. Ore. Leia a palavra de Deus, frequente a igreja local, tenha comunhão com irmãos piedosos, confesse seus pecados a Deus em oração, louve a Deus, cante a Bíblia, faça cursos de teologia, estude teologia. Venha aqui para o nosso grupo do Telegram, dedique-se. Cumpre a você dominar e lutar contra o seu pecado. Meus amados, espero que vocês tenham gostado deste devocional, que tenha alimentado a piedade de vocês e que o Senhor Deus mude os nossos corações todos os dias. Que Deus nos abençoe e até a próxima.